Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo na nossa sequência de vídeos sobre diferenciação automática. Nós ainda não chegamos na diferenciação automática, estamos por enquanto falando sobre as limitações dos métodos de aproximação da derivada ou outros métodos de calcular derivadas. No final do último vídeo, nós vimos sobre diferenças finitas, ou como nós podemos calcular a derivada utilizando uma aproximação. Ao jogar aquele limite fora e reificarmos, darmos um valor, materializarmos esse hzinho, em vez de algo que sempre está tendendo a zero. Então ele passa a ser um número, 0.01, ou 0.001, ou 10 elevado a menos 9, alguma coisa. Também vimos que é possível calculá-la de algum jeito, vários jeitos, na verdade. Com um passinho para frente, com um passinho para trás, com meio passo para frente, meio passo para trás. Esse vídeo vai ser sobre o código e eu me adiantei um pouquinho e implementei algumas funções auxiliares que vão nos ajudar a fazer as coisas mais rápido. Eu vou passar por elas agora. A primeira função range, ela gera uma sequência de números desse valor até esse valor em passos desse tamanho. É bem simples. A outra é a função log10range, ela gera uma sequência de pontos espaçados de maneira logarítmica. Ela te dá n pontos por década, começando na década start e fazendo até a década decade. Tem que mudar isso aqui, inclusive. A função relative error calcula o erro relativo, que tem essa fórmula. O absoluto da diferença é dividido pelo primeiro. E essas duas últimas são funções para imprimir os dados. Nós vamos mandar os dados para um CSV e plotar ele depois nesse mesmo documento. Eu também me adiantei e escolhi uma função para plotar, para usar, na verdade. A função que eu escolhi é seno de x vezes z exponenciado a menos x sobre 5. É um seno amortecido. E a derivada dessa função eu também calculei manualmente usando a tabela de derivadas. Tem que usar, acho que substituição de variáveis para fazer. É essa aqui. É e elevado a menos x sobre 5 vezes seno de x menos 5 cosseno de x dividido por 5. Parece feia, mas ela tem um sentido intuitivo quando você estuda sobre trigonometria e derivação. A implementação dela em Scheme é essa aqui. É bem direta, não tem nada demais. Eu também me adiantei e já escrevi alguns blocos de plotagem. Eu, nesse caderno, estou utilizando o GNUplot, mas qualquer linguagem de plotagem serve, R, Python, qualquer coisa. Eu peguei o GNUplot porque foi o que eu consegui integrar mais rápido aqui no caderno. A parte de CSV, de ler o CSV e salvar o CSV, ela está sendo feita exclusivamente no org mode. Ele vai capturar o resultado do nosso script e mandar ele para um arquivo. Então eu nem precisei escrever o código, mas eu acho que deve funcionar. É através desse var, eu criei um diretório data para a gente fazer esse processo. Mas vamos ao código. A primeira tarefa é implementar a nossa. É plotar essa função, na verdade. Né? Vamos ver se ela faz sentido, se essa derivada realmente faz sentido. Então, para plotar essa função, nós precisamos criar um range e aplicar essa função nesses valores e mandar esse negócio para a tela, para o notebook capturar esses valores e escrever num arquivo. Eu vou escrever esse código agora. O código é assim, é bem simples. Não é o jeito correto de escrever Scheme, não é o melhor jeito de se escrever Scheme, mas o notebook nos estimula a fazer isso. Eu crio um domínio utilizando o range e eu crio uma lista chamada plot-test-func e plot-test-defunc, que é o resultado da aplicação dessa função nesse domínio. Né? Então eu faço um map, função, domínio. Em Python você provavelmente faria uma list comprehension ou alguma coisa desse tipo.
E depois essa lista é mandada para o terminal, né, como uma sequência de valores separadas por espaço. Vamos ver se funciona. Eu coloquei para salvar nesse arquivo funcdefunk aqui. E quando eu executo o plot, ele também reexecuta esse bloco, então supostamente é para atualizar tudo. Vamos ver. Temos nossa função. A nossa função está em roxo aqui. Ela está um pouco quadradona porque eu peguei de 0 a 20 de meio em meio. E a derivada dela está aqui. E nós podemos ver que faz um pouco de sentido. Quando ela está no máximo, ou no mínimo, melhor dizendo, a derivada está perto de zero. A mesma coisa acontece quando aqui. Ela começa em zero, porque ela é um seno. E ela vai para 1. Nos outros pontos, onde ela tem um pequeno morrinho, ela também está perto de zero. Então, eu diria que a nossa derivada está correta. O próximo passo é tentar ver se a nossa aproximação de derivada funciona. Para isso, nós primeiro precisamos implementar, né, uma dessas funções. Eu vou implementar essa primeiro, é mais simples. Na verdade, todas elas são equivalentes. Mas vamos lá. Plot aproximada. Vai ser o mesmo esquema daqui. Nós vamos salvar no CSV, só que eu mudei o nome da função e o nome do arquivo CSV. Vamos ver se funciona. O que eu fiz aqui então? Basicamente o mesmo procedimento de plotagem, vamos chamar assim. Eu estabeleci um domínio e eu fiz várias aproximações. Várias não, três. Duas. Não, três. Eu plotei a derivada exata nesse mesmo domínio que nós estamos utilizando. E depois eu plotei utilizando essa aproximação três curvas. A curva para h é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9, 10 elevados a menos 12 e 10 elevados a menos 15. E eu fiz isso em três plots separados, talvez eles ficassem mais legais juntos, né? A gente pode até ver isso depois. E tem uma coisa interessante acontecendo, e essa é a principal limitação desse método. Se vocês verem, a curva da derivada exata, ela é bem parecida com a curva da derivada aproximada para 10 elevado a menos 9, então tem 9 zeros, é um número bem pequenininho. Para 10 elevado a menos 12, também fica essencialmente a mesma coisa. Só que quando eu continuo a diminuir esse número, e para 10 elevado a menos 15, então tem 15 zeros na frente dele, a derivada começa a ficar estranha. Ela não tem mais nada a ver com essa aqui. Inclusive, até se você prestar atenção, a fase dela começa a mudar, ela fica toda errada. E eu tentei aumentar ali para 18, mas ele só deu zero, ele ficou uma linha reta. O computador nem sabe o que fazer com esse número tão pequeno. E realmente isso acontece. Isso não acontece com essa função, ou com esse x, ou com esse h. Isso acontece com esse método. É difícil representar números muito pequenos. Eu posso criar um tipo numérico só para números muito pequenos, mas aí eu vou ter problemas para os números grandes, ou para os números que não são tão pequenos. E é difícil também representar a subtração numericamente de uma coisa que é muito próxima uma da outra, porque esse resultado vai ser um número pequeno. Então eu estou dividindo uma coisa muito pequena, que é a diferença de algo com quase ele mesmo, dividido por um número muito, 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 muito pequeno. Isso numericamente é instável e não faz sentido mais no computador a gente fazer isso.
Essa é a principal limitação. E eu quero plotar não essa função, mas o erro. Vamos ver o que que aparece. Então, senhores, eu demorei mais do que eu esperava porque eu mudei de ideia sobre o que fazer. O procedimento aqui é essencialmente o mesmo. A questão é que eu defini outros tipos de aproximação, aquelas que nós vimos no final do vídeo. A centrada e a que é um passo para trás, a backward, ou não sei o nome dela em português. Para plotar esses erros, nós fizemos a mesma coisa. Definimos um domínio, dessa vez logarítmico, que vai de menos 15, 10 elevado a menos 15 a 10 elevado a zero, que é 1, 5 pontos por década. Eu escolhi o ponto x igual a 8, calculei essa derivada nesse ponto, a derivada exata nesse ponto, e calculei o erro, tanto da para frente, quanto para a centrada, quanto para backwards, ou a de trás, para esse domínio de h. O x continua 8 sempre. Depois eu mandei isso para o terminal e imprimi. Notem que a impressão tem duas coisas. O eixo x está revertido e ambos os eixos estão em escala logarítmica para poder comportar um range de números muito grande, né, que são 15 ordens de magnitude. Esse gráfico é bem interessante, vamos dar uma olhada nele. Então, aqui está o número 1 e o 0 está para a direita, né? E ele nos diz muita coisa. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele tem forma de V. Isso é bem engraçado. Ele começa, conforme eu vou diminuindo o H, a precisão, o erro em relação à derivada exata, começa lá bem elevado até, um erro de 100%, depois começa a ficar perto de 10%, logo está em 1000, com um H de 0,01, já estou em 1000. E vou diminuindo de maneira quase linear, até que de alguma maneira essa aproximação chega no mínimo, onde o erro não diminui mais. E de fato ele começa a aumentar. Só que ele não faz isso de maneira igual para todas, ele faz isso de maneira igual para a que é para frente e a que é para trás, a forward e a backward. Só que a centrada, conforme nós vimos anteriormente, tem uma acurácia muito maior. Isso é muito legal, né? Significa que a nossa teoria estava certa. E ela não é muito maior por pouco, ela é muito maior por muito. O mínimo dela está um erro relativo de em torno de 10 elevado a menos 12, enquanto o mínimo das outras está em 10 a menos 8. São 4 ordens de magnitudes, é 10 mil vezes mais acurado, ou com erro menor do que as outras aproximações. Se nós usássemos aproximações de segunda ordem, talvez seria possível melhorar isso, mas nem tanto. Por quê? Porque esse H, conforme eu vou diminuindo ele, o erro passa a aumentar. E ele aumenta de um jeito todo rasgado. Para as duas. Para as três aproximações. E isso tem uma explicação muito fundamental. O computador não consegue representar esse número tão pequeno tão bem. Na verdade, o H 10 a menos 8 é representável, é perfeitamente representável. Mas o resultado dessa operação é um número bem pequenininho. Na verdade, são dois números bem pequenininhos se dividindo. E isso não é muito legal para o computador. E ele não aumenta até ele chegar num platô, ele aumenta até ele chegar em 100% de novo. Então, quando a gente bota um H que é quase zero, ele está falando qualquer coisa, o erro é 100%, tá nem aí. Essa é a principal limitação desses métodos aproximados. Nós precisamos escolher um H. E não tem um valor mágico de H. Se eu pegar esse valor aqui, que é 0,01 de H,
e aplicar em outra função, ou até mesmo em outro ponto, ele provavelmente vai estar errado. Ele não vai estar nesse mínimo, ele vai estar em outro lugar. Ele é um hiperparâmetro da nossa aproximação. Isso é muito ruim. A gente tem que tentar ver quais que trazem estabilidade ou o melhor resultado. E é por isso que nós utilizamos outros métodos para calcular a derivada. E o principal utilizado hoje em dia é a derivação automática, que nós vamos ver no futuro.